Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de setembro de 2023. Karina, uma única expressão para resumir o destaque da semana: o marco temporal de demarcação das terras indígenas. É isso mesmo, Cadu. E o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, acabou afastando essa tese sobre o marco temporal que definia, ou que pelo menos buscava ver definido aqui no Supremo Tribunal Federal, a data da promulgação da Constituição de 1988, 5 de outubro, como a data para a demarcação dessas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, os ministros disseram a tese do marco temporal não pode ser aplicada. Então, se filiando à teoria do indigenato, de que o que deve prevalecer é a ancestralidade, essa tradicionalidade da ocupação das terras indígenas e a cultura e também os direitos fundamentais vinculados a essas comunidades indígenas. Esse julgamento, com as sessões plenárias dessa semana, que foram julgamentos monotemáticos, como você diz, não é, Cadu? Tanto na quarta como na quinta-feira, as sessões foram dedicadas exclusivamente para a conclusão do julgamento desse recurso extraordinário. Já se somam 7 sessões plenárias para essa definição e para se chegar a essa conclusão por maioria de votos. Por quê? Ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques acabaram ficando vencidos, vinculando-se a essa teoria do marco temporal para entender que sim, seria a partir dessa data de 5 de outubro de 88 que deveria se partir a demarcação dessas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Mas ficaram vencidos, como eu disse, por 9-2, fixou-se esse placar. Essa definição, portanto, o julgamento ainda não está concluído. Por quê, Cadu? Porque nós temos o julgamento de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, e quando se trata de um recurso extraordinário dessa natureza, é preciso que os ministros fixem uma tese para essa repercussão. Isso significa dizer que os ministros vão extrair o suprassumo desse julgamento para que essa decisão seja aplicada em tantos outros processos que aguardavam essa decisão do Supremo para serem concluídos. E é o que a gente sabe, e já foi amplamente divulgado, são pelo menos 226 processos que estão sobrestados, aguardando o julgamento deste caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, a partir da fixação da tese, que pode acontecer na próxima sessão plenária, os tribunais de justiça que têm ali represados recursos que também foram apresentados, questionando essa mesma aplicação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, poderão ter a solução da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Isso evita o quê? Evita a insegurança jurídica e a tomada de decisões judiciais completamente díspares, diferentes, divergentes para casos tão semelhantes. Então, 7 sessões plenárias envolvendo essa discussão da teoria do marco temporal, a demarcação de terras indígenas, maioria formada no plenário essa semana. Ainda falta a tese de repercussão geral e a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça, né? Exatamente, Karina. E lembrando que a cobertura completa daqui para frente você continua acompanhando pela TV Justiça e hoje, ainda nessa edição, como foi essa etapa do julgamento, da demarcação das terras indígenas e a questão do marco temporal, nós vamos ter a cobertura completa. Outro assunto que tem chamado a atenção é com relação às ações penais do dia 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos. Lembrando que na semana anterior nós tivemos sessões dobradas para o julgamento, havia a perspectiva de 4 ações penais. 3 foram julgadas. A quarta passou agora na expectativa de julgamento do chamado plenário virtual. Mas tem mais novidades nesta semana, porque mais 6 acusados de participação nos atos de 8 de janeiro terão o julgamento iniciado na próxima terça-feira, dia 26 de setembro. Os réus são João Lucas Vale Gifone, ou Gifone, Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves e Davis Baek. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, atendeu o pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes, com base no regimento interno e resolução do Supremo, para levar as ações penais referentes aos atos antidemocráticos para o plenário virtual da Corte. Além desses 5, será julgado o réu Moacir José dos Santos. Todos participaram das invasões aos prédios dos 3 poderes em Brasília e vão responder pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa, depredação do patrimônio e dano qualificado. O julgamento começa na próxima terça-feira e os ministros têm até o dia 2 de outubro para inserir o voto no sistema eletrônico. Os advogados e procuradores podem apresentar as sustentações orais até às 11h59 da noite do próximo dia 25, segunda-feira. Na semana passada, os 3 primeiros réus foram condenados a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. E o ministro Alexandre de Moraes enviou ofício ao presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, que havia pedido para que essas ações fossem julgadas em plenário presencial. O ministro esclareceu, entre outros pontos, que na redação dada por emenda regimental de 2020, todos os processos de competência do tribunal podem, a critério do relator ou do ministro vistor, serem submetidos a julgamento em listas de processo em ambiente presencial ou eletrônico. Moraes ainda ressaltou que, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no site do STF durante toda a sessão de julgamento virtual. E na abertura da sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de setembro, a presidente do STF lançou um livro em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou esse ano. O livro reúne os principais julgados do ministro nos 17 anos em que atuou na Suprema Corte. Essa obra consubstancia uma breve retrospectiva da brilhante trajetória do ministro Lewandowski nesta Suprema Corte, no exercício da jurisdição constitucional que reconhecidamente ele trilhou à luz da afirmação das liberdades e dos direitos fundamentais dos grupos vulneráveis e que se qualificou especialmente pela defesa institucional do Poder Judiciário contra todos os tipos de atos e movimentos arbitrários e intolerantes em relação ao papel desta Corte Constitucional na proteção da democracia. Na movimentação aqui em torno do plenário também, o Supremo Tribunal Federal inaugurou uma exposição sobre os 35 anos da Constituição Federal. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A exposição mostra 7 constituições que o país teve até hoje. A atual está em vigor há 35 anos. Aqui, ela aparece em versões para o português, inglês e espanhol e também para a língua indígena Nhengatu. Neste painel, também nas 4 línguas, o artigo 5º sobre os direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A atual Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Foi concebida no período de redemocratização do país, depois de 21 anos de ditadura militar. A Constituição Federal é a lei suprema do país. Está no topo do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para todas as outras normas. A de 1988 surgiu a partir de muito debate e participação da sociedade para assegurar a liberdade de pensamento e criar mecanismos para evitar abusos de poder pelo Estado. Na inauguração da exposição, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que os ataques de 8 de janeiro mostraram a força da Constituição e a estabilidade das instituições. Sua força e resiliência e a estabilidade institucional que dela resultou foram evidenciados pela invasão criminosa dos prédios sede dos 3 poderes da República, inclusive desse nosso belíssimo prédio histórico, em 8 de janeiro último. A coincidência deste 35º aniversário da Constituição com o ano da vilania reforça a relevância de comemorarmos este aniversário com entusiasmo.
O Supremo também lançou esta edição comemorativa dos 35 anos da Lei Maior do país e o livro Um Olhar dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição Cidadã. Recorro a Ulisses Guimarães em seu discurso de 5 de outubro de 1988, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Disse ele: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. No início da sessão da quinta-feira, dia 21, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, lançou a 5ª edição das Notas sobre o Supremo Tribunal Federal, Império e República, do ministro Celso de Mello. O Supremo Tribunal Federal entrega, sim, à comunidade jurídica e à sociedade em geral esta publicação enriquecida, na certeza da sua relevância, enquanto reflete em rápidas e precisas pinceladas, com objetividade, a história desta instituição, que é um dos pilares da nossa democracia constitucional, preservando assim a sua memória. Ainda na sessão da quinta-feira, dia 21 de setembro, o Procurador-Geral da República se despediu do STF. Augusto Aras fica no cargo até o próximo dia 26. O ministro Gilmar Mendes disse que o procurador-geral assumiu o cargo num momento desafiador da história do país, mas garantiu firmeza no compromisso com o Estado de Direito. Agradeço o diálogo respeitoso entre nossas instituições, que encontrei honrados ministras e ministros desta Casa, o convívio com vossas excelências e a labuta pessoal em prol da força normativa da Constituição e de sua proteção haverão de seguir firmes. Seu compromisso em manter a harmonia e o equilíbrio entre os poderes fortaleceu também este tribunal. Em seus pareceres perante o Supremo, Dr. Aras sempre ressaltou a necessidade de se preservarem as capacidades técnicas e as competências institucionais dos poderes constituídos. Marco temporal para a demarcação de terras indígenas. É o destaque do próximo bloco aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas na sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de setembro. Karina, antes da gente rever como foi essa cobertura, como foi esse julgamento, que teve mais uma etapa iniciada na quarta-feira e terminou na sessão do dia 21. Vale lembrar, inclusive, também, Karina, uma rápida observação, que, na verdade, a pauta de julgamentos estava bastante extensa, com outras matérias relacionadas à questão de demarcação de terras indígenas, mas o caso que chamava a atenção, que puxava justamente essa questão, era exatamente o recurso extraordinário que tratava do marco temporal. O que é que se discute aqui exatamente, Karina? Olha só, Cadu, a grande preocupação para se decidir nesse recurso extraordinário é fixar a partir de qual momento vai se definir quando é que essas terras tradicionalmente ocupadas e que, de acordo com a Constituição Federal, têm que ser preservadas para as comunidades indígenas. Então, a pergunta que se fazia aqui era a seguinte: pode-se definir para que o Estado brasileiro demarque, delimite essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios somente se essas terras estivessem ocupadas efetivamente na data de 5 de outubro de 88? Porque essa proteção constitucional vem, né, a partir desta data. Então, a pergunta é, esse marco temporal, essa tese que foi criada de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios somente poderiam ser demarcadas se efetivamente ocupadas em 5 de outubro de 88, a maioria dos ministros disse, essa data não serve, não se pode. Por quê? Tem que buscar, essa ocupação das terras vem muito antes da própria criação do Estado brasileiro. Essa foi a corrente que se formou no Supremo Tribunal Federal. Então, definir a data da Constituição para se delimitar, quando a gente fala em demarcação de terras, é para delimitar o que é área indígena, o que não é área indígena para essa proteção constitucional. Então, o Supremo descartou essa data de 5 de outubro para dizer que
ou de outras formas é preciso que se ocupe. E muito foi falado durante o julgamento, Cadu, acerca de um tal de esbulho possessório. O que é isso? Então, a maioria dos ministros entendeu que, por algumas situações, é possível que tenha ocorrido uma perda da posse por parte de alguma comunidade indígena em razão desse esbulho, ou seja, a perda da posse ou por uma questão de violência, de agressão, até mesmo física, ou por uma questão de clandestinidade, que eles falam que são os casos de invasões, né? Particulares invadem as terras indígenas e expulsam esses índios, que pode até ter sido de forma violenta. Então, eles deixaram de ocupar aquela terra, não porque eles queriam, mas porque eles foram forçados a isso. E essa situação tem que ser levada em consideração também. Então, dizer que só são terras tradicionalmente ocupadas, aquelas ocupadas efetivamente em 5 de outubro, seria uma injustiça com essas comunidades, porque eles podem ter sido forçados a sair das suas terras. E essa tradicionalidade deve ser levada em consideração também. E como é que fica, então, Karina, por exemplo, a questão daqueles proprietários não índios que ocuparam essas terras e fizeram benfeitorias, fizeram obras, casas, edificações nessas terras? Isso também foi discutido ao longo dos votos. E se vai ou não haver uma indenização, eu acredito que todas essas nuances devem ser tratadas na fixação da tese de repercussão geral que a gente comentou logo no início. Se você me permite até uma observação, que foi um comentário feito em várias ocasiões durante esse julgamento, que foi aquela situação referente a colonos que receberam terras do Estado, na época ainda do Império, descendentes, ou melhor, na época, pessoas que haviam participado da Guerra do Paraguai, e houve uma espécie de prêmio, de bônus que foi dado para essas pessoas por essa participação. E que os descendentes, justamente, dessas pessoas que receberam essas terras, tinham essa posse de boa-fé. Isso. Um ponto importante possuidor também. De boa-fé. Possuidor de boa-fé. Foi um ponto importante também colocado. Então, esse possuidor de boa-fé, se tiver suas terras dentro dessas terras indígenas, ele tem ou não direito à indenização? O que é que deve se pagar de indenização? Devem ser retirados dessas terras? Então, enfim, é preciso que essas questões, essas arestas ainda sejam definidas e acredito que isso tudo deva ser feito com a fixação da tese de repercussão geral nesse recurso extraordinário. Então, vamos aguardar para essas questõezinhas ainda o julgamento, como a gente falou, não é, Cadu? Não obstante, já se somem 7 sessões plenárias, ainda mais uma deverá ser definida para a criação dessa tese de repercussão geral. Vamos aguardar como será o julgamento. A promessa é de que seja na próxima sessão plenária, mas vamos aguardar quando esse tema voltará, portanto, ao plenário, para a definição dessa tese, efetivamente. Como você disse, Karina, 7 sessões plenárias, contando a sessão da quarta e da quinta-feira. A gente vai retomar exatamente da sessão da quarta-feira. Naquele momento, até aquele momento, 5 ministros votaram contra a tese do marco temporal e 2 ministros votaram a favor. Vamos conferir a cobertura completa, começando com a sessão plenária da quarta-feira, na reportagem de Marta Ferreira. Cerca de 300 indígenas, representantes de várias etnias, se mobilizaram para acompanhar a sessão em uma estrutura montada no estacionamento ao lado do Supremo Tribunal Federal. Eles vieram se manifestar contra a tese do marco temporal. No plenário, lideranças indígenas estavam atentas aos votos. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. O caso envolve a disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina, habitada por 3 povos. O Instituto do Meio Ambiente do Estado entrou na Justiça com pedido de reintegração de posse da área contra a Fundação Nacional do Índio e o povo indígena Xoclém. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2013, aplicou o critério do marco temporal, concedendo ao Instituto do Meio Ambiente catarinense a posse da área. A FUNAI, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Corte entendeu que o tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada
vale para todos os casos do tipo no país. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem pelo menos 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre o marco temporal. Até então, 6 ministros haviam apresentado voto. Edson Fachin, relator, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin votaram contra o marco temporal. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça se manifestaram a favor da tese. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli destacou que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurados o exercício das atividades tradicionais dos indígenas. Ou seja, para deixar bem claro que, embora há uma proteção ambiental, tem que ser sempre assegurado o exercício das atividades tradicionais dos indígenas e a gestão compartilhada da área por eles ocupadas pelos órgãos ambientais e indígenas pertinentes, com a participação direta dos povos originários nas decisões que lhes afetem. Assim, Toffoli votou contra o marco temporal, mas seguindo as propostas de tese feitas pelo relator, ministro Edson Fachin, e pelo ministro Alexandre de Moraes. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Do ponto de vista objetivo, também é o sentido da tese formulada pelo ministro relator, mas com outras palavras. E aqui eu opto pelas do ministro Alexandre de Moraes. E na sessão da quinta-feira, dia 21 de setembro, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A reportagem é de Marta Ferreira. O voto do ministro Luiz Fux consolidou a maioria para que a tese do marco temporal fosse derrubada. Ele também seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin, que considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. O artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológica sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado. Os cerca de 300 indígenas que acompanhavam a sessão de julgamento dentro e fora do plenário comemoraram. O caso julgado é de um recurso da FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que havia conseguido a reintegração de posse de uma área localizada em parte de uma reserva biológica, declarada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas como de tradicional ocupação indígena e habitada pelo povo Xoclen. A ministra Carmen Lúcia também votou contra o marco temporal, por entender que os direitos das comunidades indígenas consistem em direitos fundamentais, que garantem a manutenção das condições de existência e vida digna aos indígenas. A Constituição do Brasil de 1988 reconheceu, primeiro, como fundamentais os direitos originários dos indígenas, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e o que compõe o seu patrimônio material e imaterial, terras, todas as suas crenças, cultura exercida naquele espaço que tradicionalmente ocupam. Daí decorre de pronto o reconhecimento, que já foi aqui acentuado a partir do voto do ministro relator, de que os direitos dos povos originários, constitucionalmente nomeados como índios, têm natureza de direitos fundamentais, submetendo-se, portanto, ao regime próprio desses. Os ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber também votaram contra o marco temporal. Assim, o plenário rejeitou a tese. Nós queremos que o país siga e se desenvolva. E que todos sejam abrigados. As terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, segundo a Constituição, guardam pertinência com as formas tradicionais de ocupação. Na próxima sessão, os ministros vão definir a tese de repercussão geral, que vai orientar os 226 processos sobre o tema que estão suspensos nas instâncias inferiores. E a cobertura completa você acompanha aqui, na TV Justiça. E a edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, então, já tem encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, na quarta e quinta-feira, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, mas nesse final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela companhia. E continue conosco na TV Justiça.